E de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, dos 34 milhões de brasileiros aptos a votar, quase 30% não compareceram às urnas. Em São Paulo, a abstenção foi de 31%, quase 3 milhões de pessoas. Sobre isso e outros pontos, eu converso agora com o presidente do Instituto Vox Populi, o Marcos Coimbra. Marcos, para a gente começar essa conversa, os jornais e portais traçaram um panorama como se fosse uma catástrofe para os partidos progressistas, principalmente para o PT. É isso mesmo ou você tem outra leitura? Boa noite. Olha, eu tenho uma leitura que vem de tentar entender o que está acontecendo hoje com base no que nós conhecemos da nossa história política, do modo como funcionamos como sistema político, eleitoral. E esse resultado que o PT teve agora, por exemplo, em São Paulo, não está fora da nossa história política. Se olharmos as eleições desde 88, portanto, já faz quase 40 anos, nós estamos hoje com um resultado que é apenas típico do que aconteceu ao longo desses anos. O PT, nesses quase 40 anos, ganhou 3 eleições em São Paulo e perdeu 7. E isso nunca foi transformado numa catástrofe, numa calamidade, numa derrota irreversível da esquerda. Ao contrário, é apenas um fato que tem que ser entendido, que provavelmente suscita uma discussão de por que aconteceu, mas é rigorosamente normal. Nesses quase 40 anos, quem ganhou eleições pelo PT foi Erundina uma vez, Marta uma vez e Haddad uma vez. Todas as outras eleições foram de derrotas para o PT. Então não tem nada de excepcional no que aconteceu. Porque a cidade tem um clima e tem uma cultura política na qual não é estranho que a esquerda não saia vitoriosa. Na verdade, o PT tem uma longa história de participação, na maior parte das vezes, positiva nas eleições municipais e veio de um crescimento contínuo desde a sua fundação. Eu, por acaso, tenho esses números aqui. Em 88, o PT fez 36 prefeituras, em 92, 54. E foi assim dobrando de ano para ano, eleição para eleição. Em 2000 fez 200, em 2004 fez 411, em 2008 fez 557, em 2012 fez 632 prefeitos no Brasil, em todo o país. Agora, o que aconteceu em 2016? Foi a eleição logo depois do impeachment da Dilma e é natural, perdão, em 2020, em 2016 fez 254. Em 2020 fez 179. E este ano agora fez 250. Então, o PT teve um crescimento contínuo até o impeachment da Dilma, prisão de Lula. Então, não é exatamente, vamos dizer, são os erros do PT que explicam um desempenho aquém do que o próprio partido tinha tido há pouco tempo. Então, ele perdeu espaço nas eleições municipais, não é pelos seus erros, mas é por uma combinação de modos de ataque que sofreu no judiciário, no Ministério Público, na economia, na política. Houve um conjunto de fatores que explicam por que o PT, de um partido que vinha crescendo, vinha dobrando de eleição em eleição, foi definhando. É normal que, depois disso tudo que aconteceu, o resultado desta eleição não seja de grande comemoração. Fora os ataques na mídia, né? É bom ouvir isso, é muito interessante a sua análise. Agora vamos falar sobre a abstenção.
O voto ele é obrigatório, mas a multa é muito baixa e a justificativa do não comparecimento agora ela pode ser feita até pelo celular. Você acredita que isso pode ter aumentado a abstenção? Olha, a abstenção é uma escolha que o eleitor faz, é perfeitamente compreensível que ele não queira participar de uma eleição, e eu não vejo por que nós devemos transformar essa taxa de abstenção que temos no Brasil entre 30% e 40%, como se isso fosse um mal que precisa ser consertado. Nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, 40% do eleitorado potencial não se inscreve para votar. Pessoas adultas, lá não existe restrição de escolaridade, mas pessoas que poderiam perfeitamente votar não sequer passam lá no cartório eleitoral, no equivalente a um cartório eleitoral, para dizer que quer votar. Então, essa taxa, 30 e poucos, 40, não tem nada de estranho. Nós temos hoje no Brasil uma parcela da sociedade que diz assim, eu não quero participar. E na maior parte das vezes, essa decisão de não participar não é um sintoma de desrespeito para com a democracia. Ao contrário, muitas vezes, decidir não votar é um reconhecimento da importância do voto e com o sentimento de que eu não me interesso por isso, não acompanho, não sei quem são os candidatos direito, não sei o que eles estão propondo e, portanto, eu acho que eu não devo participar. Então, eu acho que nós não devemos assim, acender luzes de perigo quando uma parcela desse tamanho diz assim, eu não quero votar. E a imensa maioria das vezes, a decisão de não comparecer não é por um impedimento qualquer. Assim, furou o pneu do carro, uma pessoa da minha família teve um problema de saúde, eu tive que acompanhar no hospital. Não é por esse tipo de razão que a pessoa não vota. É porque ela não se sente em condições de participar adequadamente da eleição. Ela diz, eu não vou, eu não sei, é melhor eu não ir. E neste ano, a internet fez diferença nos resultados das eleições? Ajudou aí a decidir quem foi e quem não foi eleito? Ou já não é mais esse fenômeno? Não, a internet se tornou um dos elementos fundamentais da nossa vida, em todos os sentidos, econômico, social, cultural e político. Não tem nada não houve nada tão importante assim nos últimos 200 anos. A história da democracia eleitoral, foi uma história de crescimento mais ou menos contínuo. Neste século que estamos vivendo, a coisa mudou muito. A internet deu a sensação às pessoas de que eu sei o que é bom para mim, o que é bom para todo mundo, e eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. Essa mudança cultural esteve claramente presente nesta eleição e já é parte da nossa cultura política. Então, não faz muito sentido mais discutir assim, uma mudança localizada que aconteceu e agora está voltando para trás. Não, a sociedade mudou, a política mudou, a cultura mudou e em grande parte, por conta dessa mudança introduzida pelos algoritmos que mudaram completamente o modo como as pessoas são informadas e podem ou não participar. E para a gente fechar, 2026 já começa agora? Os partidos já estão de olho, já se preparam depois dessas eleições municipais? A eleição de 2026 começou no dia seguinte da apuração da eleição de 2022.
Não existe essa interrupção. Vamos aguardar isso para então começar a pensar na sucessão do presidente Lula. Claro que não. Todo o sistema político brasileiro, vamos dizer assim, não vou dizer que dependa da eleição presidencial, mas tem uma grande... A eleição presidencial é um fator fundamental da vida política no Brasil. E isso é uma coisa que claramente vai estar presente conosco nesses próximos 2 anos. Aliás, não é bem provável que essa reação, quase que uma coisa sistemática da imprensa conservadora brasileira, de transformar os resultados desta eleição num grave problema para o PT, já é parte dessa estratégia de como que nós vamos nos colocar na sucessão deste mandato do presidente Lula. Se ele não fosse candidato, ninguém, ou um candidato fortíssimo, ele é o favorito para ganhar a eleição de 2026, e essa é uma das razões, talvez a mais importante, que leva o pedaço do país que não gosta da esquerda, não gosta do PT, não gosta das bandeiras econômicas, sociais, culturais do PT, leva essas pessoas a dizer, olha, acabou, Lula já era. E ao contrário disso, o que nós vamos provavelmente ver nas próximas semanas é que o assunto da eleição municipal fica para trás e nós vamos discutir a sério o que nós vamos ser nesse período que vai até a eleição de 26. Marcos, muito obrigada pela análise. É sempre interessante ouvir um ponto de vista diferente. Fique convidado a voltar aqui e conversar mais com a gente. Boa noite. Eu agradeço, boa noite.